A paz, família DPG, estamos iniciando Política em Família. Gratidão a todos que iniciam conosco, os que virão durante a semana. Hoje, na nossa bancada, estamos com elas. Sônia Molina, administradora pública, e a nossa amada, já conhecida, Maria Silva, professora de português e literatura. E o tema da nossa live, do nosso encontro hoje, são Irmãs S, as séries na teoria da criação do universo, vivendo as memórias. Estamos aí com uma série de entretenimentos, no meio de tantos entretenimentos, né? Jogos, esportes, filmes, novelas, leituras de livros, nós escolhemos falar sobre séries. Um dos motivos, um meio que vem crescendo na nossa sociedade, dentro das famílias brasileiras, desde 2020 para cá, são trilhões de dinheiro sendo movimentado, 3 vezes mais o número de pessoas, mas com uma curiosidade, não são as séries de TVs abertas ou até mesmo dos streams, mas séries de aplicativos de celulares, como, por exemplo, o Telegram. Diga para nós, como foi essa semana assistindo a sua série preferida? E qual é a sua série preferida nesse momento, Maria? Boa tarde. Boa tarde a todos, né? A todos que nós estamos nessa tardezinha preguiçosa, gostosa de domingo. Esse encontro bacana, legal para a gente trocar ideias. Olha, Maria? Estamos caindo, Oi? Gente. Não te ouvimos, Maria. Eu tô. Não. Oi. Pode falar agora. Então, eu também tinha ouvido um pedaço da tua pergunta. A minha série preferida no momento, nova, de assim, coisinha recente, não. Eu estou ainda absorvendo e revendo e estou assistindo, sim, uma nova que passa no Telegram, a da Sila Turkoglu, né? Que foi assim uma personagem emblemática na série Emanet, ou hoje nós chamamos de Enganet, e é uma atriz que acabou nos cativando imensamente. E junto a ela nós temos também, né, o ator Halil Ibrahim Ceyhan, ambos turcos. Nossa, eu tomei um gosto, né, de ver esse pessoal atuando e eu fico encantada com o trabalho deles. Então eu estou acompanhando ela, não acompanho a anterior, justamente pela decepção, né, que ocorreu com o enredo. O enredo se perdeu o foco e tudo mais. Então virou realmente uma enganete, né, nesse sentido. O que era para ser uma coisa virou outra, e isso acabou me decepcionando muito, né, como telespectador e fã. E com essa decepção a gente acaba ficando até perdendo gosto por outras, né? O medo de outras decepções. E a Sônia Molina, aí na Inglaterra, temos alguma série que é sucesso, que é muito vista, que você acompanha? Então, boa tarde a todos. Obrigado ao jornal, né, a Rosângela, por ter me convidado para estar participando, falando um pouquinho sobre esse assunto de entretenimento. Então, aqui na Inglaterra, uma série que é muito, muito, muito comentada e que, por mais que se fale que tem as críticas, é a que sempre está em primeiro lugar, que é a que trata da história da vida do país, da Inglaterra, da monarquia, né? Que é da Rainha Elizabeth, enfim, é The Crown. Eu acompanhei ela, não é algo que eu acompanho constantemente, exatamente também tive essa sensação que houve uma perdida no meio da história, no meio do caminho. O começo dela era aquela coisa que prendia muito o telespectador, mas chegou uma fase de mudanças, né, de idade, de personagens, que, na minha opinião, também houve uma perca aí da autora da minissérie, né? Mas é uma minissérie onde se trata de uma vida real mesmo, nada fictício. E ela é bem popular aqui na Inglaterra. Nós estamos com esse tema falando sobre séries,
porque o nosso foco é sempre a família, né? A gente não pode estar modificando aí as estruturas que existem, mas nós temos a obrigação de refletirmos sobre a casa, o lar, a família, quais são os exemplos que nós estamos deixando, e ao perceber que o aumento das pessoas de escolherem séries como um entretenimento também está afastando as famílias, porque com um aplicativozinho do celular, um vai para o quarto, outro para a cozinha, outro para a sala, cada um escolhe ali a sua programação, o seu tipo de série, ou filme, ou jogos, e a família acaba meio que se separando nesse momento, né? E uma das nossas funções aqui é tentar mostrar para a família que é possível assistir séries juntos, que é bacana a gente escolher um ambiente e uma série adequada para que todos estejam juntos, e que a partir dessas séries nós podemos estar criando outros tipos de entretenimentos juntos. E como é gostoso, né, Maria, estar junto com a família? Não é bacana? Ou quando você leva para a sala de aula alguma programação para os alunos e que todos eles se empolgam e começam a trabalhar junto. Essa experiência não é magnífica, Maria? Não, é sem dúvida nenhuma, é assim, até junto, né, da família, eu aprendi a discutir séries, né, porque antes, assim, cada um do seu gosto, fica no seu canto, hoje não. Hoje eu sou muito de perguntar, principalmente para os sobrinhos, porque eu não tenho filhos, mas eles são filhos da minha alma, eu falo muito isso para eles. Então, eu pergunto o que você está assistindo que está bacana, que você está gostando, o que está contando nessa história. Até a minha sobrinha que me falou que vai ter uma série sobre o que aconteceu na Boate Kiss. Ela que me falou que vai ter. Então, assim, a gente troca muita ideia. Eu fico um tempão conversando, falo, mas você achou isso bacana? Esse tema aí, você achou que é interessante? Então, a gente viaja junto na troca, na conversa. E assim eu faço com os meus alunos. Eu já falei em outras lives, eu gosto muito da sondagem. O que está acontecendo? Quando eu fui falar para eles, né, de pôr uma história dentro da outra, aí eu nem sabia que tinha esse filme, viu, gente? Eles falaram assim, a senhora está falando do multiverso, do filme. Aí eu falei, do filme? Também está aparecendo com Shrek. O Shrek também tem um monte de contos de fada dentro da história. E, gente, é mesmo, é questão de percepção, não é? A gente não tem tudo, a gente não domina tudo. E é tão bom quando você traz eles para junto, né? Faz esse trabalho, faz eles escreverem sobre isso, falarem sobre isso, que você sai da sala de aula e fala, gente, olha, hoje e sempre vale a pena esse mundo do aprender e do saber. E como diz ali o ditado, né, nós professores aprendemos junto com as crianças, com os alunos, e os adultos com as crianças, porque esse mundo multiverso aí é a linguagem deles, né, Maria? Como é gostoso ver eles dominando, né? Pena que tem os dois lados, né? O lado do bom, o lado ruim, e que é importante que um adulto acompanhe, é importante as orientações, e nem sempre a gente vai ter em sala de aulas bons professores como a Maria, ou pais acompanhando, né? Esse universo todo aí. Bom, vamos começar ali com a pergunta que não quer calar. Sônia Molina, é possível sobreviver sem uma série, Sônia? É uma pergunta que não quer calar e que você vai ter vários argumentos, várias questões, né, e várias responsabilidades na sua resposta, né, na minha resposta. Exato. Porque assim, a série, como um entretenimento, o foco é realmente isso, é aproximar as pessoas, levar as pessoas a uma discussão, o que houve, o que aconteceu, como você enxergou, tal. Só que, na minha opinião, é possível viver sem uma série, sim. Por quê? Ela passa a não ser impossível viver sem a partir do momento que ela deixou de ser um entretenimento na tua vida. Ela passou a ser algo que está sendo superior àquilo que é mais importante na tua vida. A família, discutir o assunto, levar a informação que essa série trouxe, compartilhar para outras pessoas. Então, para mim, eu digo que sim, é possível viver sem uma série. Não necessariamente você não consegue viver sem tomar uma água, mas você consegue viver sem assistir uma série. Que não seja aquela coisa, a partir do momento que você confunde. Aliás, é o que eu falei, são várias respostas. Confunde no sentido que ela começa a mexer com
O teu emocional, né, assim, aquilo que domina você passou a ser um vício. Então já não é mais Maria! entretenimento. Emanete deixou de ser um entretenimento, se tornou um vício, uma doença, faz mal, não é, Maria? Muito mal. E eu percebi isso nas redes sociais, entendeu? A partir do momento que entram dentro da vida dos atores e querem determinar como que os atores têm que viver, o que, que eles têm que fazer e como têm que fazer. O caso da nossa querida Emanete extrapolou realmente a série. Já foi para ela. Saiu da história, né? Foi para a vida pessoal, foi o ataque à atriz, foi o sofrimento que a gente acabou vendo, e isso eu não estou falando foi fulano que falou, foram os comunicados, né? Os comunicados, tanto da parte da empresa quanto do advogado da atriz. Então, isso acabou afetando muito o mental das meninas que vinham de 2 anos de pandemia, trancadas dentro de casa, sem a possibilidade de falar de outra coisa que não fosse aquilo. E eu acho sensacional a interação, né, como a nossa amiga bem colocou, mas não pode passar disso, gente. Tanto é que, quando eu vi que não ia ser legal, eu cortei o laço. Eu troco ideias com as meninas nos grupos, mas eu não vejo. Se você perguntar como foi o capítulo, não sei, entendeu? É uma cena ou outra que as meninas tiram uma fotinha lá e comentam, mas eu realmente não sei o que está acontecendo. E também acho, assim, muito forte a gente querer que seja como a gente sonhou, quis e tal. Mas também eu vejo, eu nunca vi isso em nenhum autor, viu, gente? Um autor desrespeitar o seu público, entendeu? O seu telespectador, aquele que te dá o ganha-pão. É possível, sim, a gente viver sem uma série, porque eu consegui viver, né? Depois de 2 anos acompanhando, eu consegui cortar o cordão umbilical e dizer, não, agora eu tenho, até porque hoje eu tenho uma outra perspectiva, eu tenho outras coisas mais importantes que eu tenho que me voltar, entendeu? Voltou a sala de aula presencial, que é meu sonho, eu não gosto desse negócio à distância, eu sofri muito com isso, entendeu? Então, isso tudo foi sendo importante para esse passo a passo, para cortar o laço e para a gente criar outros mecanismos, né, de estar vivendo, não viver em função de uma série em si, né? Então, é possível sim, embora haja muitas séries bacanas, que dá para a gente trabalhar temas legais, temas importantes, que a gente leva o aluno a refletir a realidade do dia a dia, da vida e tudo mais, é importante sim, mas não pode ser fundamental. Fundamental é a gente tomar um copo de água, né? Como bem disse, né? Não pode ser assim, falta o ar. Se eu não ver a série hoje, vai me faltar o ar. Não. Então é importante nós deixarmos claro que as pessoas que estão nessa situação, elas precisam prestar atenção, porque se é possível viver sem uma série, nós sabemos que acaba uma, já entra outra. Se eu não assisto uma série, eu vou estar lá vidrado num filme, eu vou estar lá vidrado num determinado jogo de aplicativo. Porque o que a gente vê essas pessoas em restaurantes, ônibus, metrô, trânsito, o cara tá dirigindo o carro e tá ali com o celular ligado. Às vezes em jogos, porque no farol a gente observa. Gente, eu não sei que nome dá isso, mas os nossos profissionais, a semana que vem, irão classificar a nossa situação, a nossa realidade diante dessas aventuras, porque entretenimento eu acho que já passou um pouquinho do ponto, né? Talvez não seja mais. Ô Maria, qual é a base das suas escolhas, Maria? Você se baseia em quê para fazer uma escolha de séries, de filmes, do que vai entrar na sua casa, na sua vida? Olha, eu sou bem eclética, viu? Eu posso dizer isso assim, até com certo orgulho, porque eu vou do clássico como diz, ao farrapo, porque a gente tem que ver tudo, porque o aluno vê de tudo, né? Então, eu não posso ser uma professora que escolho só ver tal obra, ouvir tal música e tudo mais. Então, eu assisto mas as minhas preferidas, eu tenho que falar. Eu falo muito isso para os meus alunos. Eu gosto de coisa de suspense,
não de terror. Eu acho Uhum. coisa de terror ridícula, sabe? Eu não gosto mesmo. Posso até assistir, mas não gosto. Mas um suspense bem trabalhado, é uma história também de vivência, que tenha amor. Eu não posso falar romance, porque senão meus alunos vão falar assim, Dona Maria, só falou que romance é extensão de uma obra literária, não é beijo na boca, bracinho. E aí eu falei isso mesmo, viu, gente? Eu dei aula para eles sobre isso, o que é romance, o que é novela. Então, na classificação literária, romance não é o romântico, não é história de amor. Romance é um determinado tamanho do livro. Por exemplo, temos conto, o romance, a novela. Então, eles são diferenciados. Mas, assim, o que tem de... Eu gosto dessa coisa também do romântico, né? Porque a gente foi, assim, criada numa época que a gente via muito essa questão dos valores, do abraço, de pegar na mão, do primeiro beijo, do primeiro namorado. Ser tudo muito paparicado, muito cuidado, né? Porque não era qualquer um, não era qualquer pessoa e tudo mais. Também vou para esse gênero aí, né? Romântico. Eu gosto também de ação, Ô viu? Maria, mas lembrando que assim, apesar das mudanças sociais, o romance ainda é a obra mais vendida, né? Seja em livros, Uhum, seja em uhum, filmes, seja em uhum. séries, bate recordes de visualizações e de vendas. Então eu acho que assim, a sociedade é meio hipócrita. Ou será que seria pesado falar sobre a hipocrisia social, Maria? Não é pesado, não. É uma realidade. É uma Uhum. realidade, inclusive, que a gente não trabalha muito abertamente nas famílias, viu? A questão da hipocrisia, do falso moralismo, entendeu? Mas eu falei, eu não sei se eu já falei, mas eu tive um pai muito aberto. Ele era muito de diálogo, de muita conversa, e acho que foi o maior feminista que eu cruzei na vida, porque para ele mulher era um ser sagrado, entendeu? Nossa. Apesar de sermos lá em casa, a maioria homens, 3 homens e 2 mulheres, mas ele falava o tempo todo com meus irmãos: cuidem das filhas dos outros, como vocês gostariam que as irmãs de vocês fossem cuidadas. Então, assim, ele sempre falava muito do mascaramento, da falsidade, do cuidar. Ele não falava para a gente não exclui fulano, porque fulano não é bem visto. Ele só falava assim, você pode amar, só manda junto. Porque eu vou pôr você lá dentro do chiqueiro do porco, vou deixar você lá. Ele falava que ia fazer testes. Depois eu vou te tirar de lá e você vai me dizer que cheiro que você tem. Porque ele falava Que, assim, é a sociedade que julga. que ju- A te julga. Cada ensinamento, né, lindo, que se a gente trouxesse para os dias de hoje, nós estaríamos sendo apedrejados, chamados de loucos, né? Mas as pessoas não conseguem olhar para a sociedade e ver que está totalmente destruída, as famílias, porque tá faltando esse diálogo, esse amor, esse ensinamento que. Sônia Maria, Sônia Molina, olha aí, eu misturei a Sônia e a Maria. Sônia Molina, diz pra gente, qual é a base das suas escolhas, Sônia? Primeiro, sou Sônia Maria também, né? Olha Ah, que isso! bom. Sônia Maria, Então, Precisava de mais uma Maria aqui para ficar as três Marias. Também as uma, Três vamos falar, Marias. novela, série de muito sucesso também, né? Ah, ah. Então, na verdade, assim, eu até escolhi um texto bíblico, né, aonde a primeira resposta que eu vou dar sobre as minhas escolhas, né? E vou ser aquela coisa, eclética, mas com o foco no romance. Em 1 Coríntios 6,12, diz assim, a pergunta, né? Qual a base das suas escolhas? Biblicamente, a resposta. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, Uhum. eu sempre procuro escolher algo que não atinja o meu eu. Porque se eu percebo que, de alguma forma, aquilo vai mexer com o meu emocional, não que eu não tenha assistido algum pedaço para chegar nessa conclusão. Eu não assisto mais.
Eu deixo de assistir. Igual você, Maria, fez com a Emanete. Eu deixo de assistir. Sempre busco assistir romance. Eu Ou sou seja, eclética. uma maturidade de escolha, mas que precisou aí de um tempo, né? Precisou de um olhar Sim. mais atento para as coisas. Ou seja, um jovem, um adolescente ainda não terá essa maturidade, vai precisar realmente de um adulto orientando, né? O tempo todo. E, Pois não? é, e hoje eu vejo muito assim, os jovens, eles buscam algo que seja muito mais para o lado agressivo. Pode ser uma impressão Uhum, minha, mas uhum, no caso, vocês duas que são professoras, acredito que passem por isso. Na sala de aula consiga entender isso. Algo que aconteceu num filme, numa série, em um desenho, algo, né? Porque hoje o jovem, antes de ser adolescente, ele já tem um telefone na mão, né? Ele já uhum. está com o celular na Criança, mão. criança, verdade. Ele já está com aquela coisa que está facilitando. E muito do que ele vê, ele leva para a sala de aula para viver com o coleguinha dele. E isso acaba saindo discussões dentro deles, brigas. Porque eu vi lá. Aqui na Inglaterra tem muito um jogo que chama-se Roblox. Eu não sei se aí no Brasil tem. Aqui é o Roblox. Gente, é muito agressivo para uma criança da idade que vocês dão aula. E eles levam para a sala de aula aquilo. Ô Imagina uma Maria, professora dominar como que a isso. gente consegue, como a gente consegue trabalhar numa sala de aula, principalmente quando os pais permitem, os pais não têm mais controle sobre os seus filhos, não é, Maria? Sobre nada Não, o que eles estão vendo, né? não tem. Inclusive, eles falam assim. Sabe o que eles chegam a falar pra gente? Eu não dou queixa de aluno para pai e mãe, mas não, viu, gente? Só se for uma coisa muito grave. Eu falo que eu vou tomar café na casa deles. Mais tarde eu passo na sua casa, vou tomar um cafezinho. Mas Adoro a não, sua didática, Maria, adoro. mas sabe por que eu não falo mais? Porque a mãe, olha, eu vejo uma mãe chorar e falar para mim, então, o que você faz para mim? Porque eu já não aguento mais. Aí aquilo me corta, me dilacera, gente, porque se tem um amor neste mundo que aproxima-se do amor de Deus, é o amor de mãe, Da mãe. viu? Eu falo assim que mãe, amor de mãe não é desse universo, não É é desse verdade. chão. Quem é mãe, viu? Vou deixar bem claro. Tem aí as que põem no mundo e soltam, essas não são mães, não são mães, né? Então eu vejo assim, eu falo assim, eu vou falar para ela vai falar para mim assim que não sabe mais o que faz com ele. Então eu vou aqui com o meu jeito, como é adolescente, eles já podem ouvir certas coisas, né? Então eu já pego assim para um lado mais drástico. Eu não gosto de meias palavras e nem meios termos. Quando eu falei para um menino que estava vendo um jogo muito agressivo de luta e ele estava meio assim, estava até falando, sabe, dizendo onomatopeia assim, tch, tch, tch. O colega, eu falei para ele assim, eu vou trazer um espelho para a sala de aula, eu vou pôr lá na frente e toda vez que você fizer esse gesto, você vai olhar para ele e ver como é que você fica, como é a tua expressão facial. Porque você é um menino tão bom, tão bonito, tão adorável, e você vai ver como que você se transforma. Gente, eu não esperava, não precisou de eu levar o espelho, não precisou. Ele parou, sabe? Ele parou e um dia ele me chamou e falou assim, olha, eu queria muito agradecer a senhora porque eu estava ficando doente. Oh, meu Ele, Deus. ele se tocou que ele não estava bem, porque quando eu falei que eu ia mostrar para ele como ele ficava, eu acho que ele pensou assim, eu devo ficar horrível, Hum. né? E Então, assim, assim, que bom essa consciência, né, Maria? exatamente, eles têm consciência, sabe? Eu vejo muito, vai ter gente que se verdade vai me apedrejar na rua, mas eu vejo muito isso, faz muito tempo que eu trabalho com vários pedagogos, converso com muita gente, com muitos pais, os jovens estão precisando de um limite, de alguém que diga para eles, para aqui não é mais para você, deixa, daqui 2 anos você consegue avançar mais. Essa casa agora é como se fosse um Jumanji, entendeu? Esse lugar aqui não é para você agora, entendeu? Não queira pular etapas. Eu acho que os pais estão deixando os filhos muito soltos,
faz o que quer, dorme a hora que quer. Imagina se algum dia na minha vida eu dormi a hora que eu quis, enquanto menor de idade, enquanto vivendo na casa do meu pai, porque foi um ensinamento dele. Ele falou, você leva para a tua vida. Você não dorme na tua casa a hora que você quer, seja na minha casa, na casa dele. Assim Não, você não, não, também não. não vai dormir. Hoje em dia o ensinamento é totalmente diferente. Inclusive Exatamente. traga o namorado, a namorada, fique no seu quarto livremente, que é melhor no quarto da casa do que na rua correndo riscos, né? E a gente pode observar isso nas novelas, nas séries, nos filmes, nos jogos, toda essa liberdade. E, infelizmente, Exatamente. adultos que não acompanham seus filhos e que não conseguem educá-los. E aí vem uma questão para as duas. O universo entre a obra original e o fenômeno chamado fanfic. Sônia Molina, você já fanficou a obra original da sua vida? Diante de toda essa beleza que a Maria nos apresentou, que foi um passado não tão distante, e que a gente até achava que a gente não era feliz, mas comparando com o social e as famílias de hoje, a gente até pensa, puxa, eu era feliz e não sabia. Você já fanficou a história original da sua vida, Sônia Molina? Eu já fanfiquei. Também demorei um Uma pouco. fanfiqueira aqui com a gente. Porque assim, eu demorei um pouco eu para não entender. acredito que você fanficou. Eu demorei a aprender o que era o fanfiquei. É aquela coisa, às vezes a gente não acompanha a evolução. A gente não está assim, tão preparado para essa evolução. É algo lá de trás, mas que está atingindo, né, uma geração agora, né? Exato. Então, assim, aí acompanhando as lives, conversando, eu posso observar que eu também já fanfiquei. Quantas vezes eu quis mudar a minha história? Nossa! Porque ainda eu brinco aquela coisa assim da mocinha lá atrás, né? Nossa, quantos sonhos que nós construíamos. A gente fazia a vida da gente acontecer. Vai ser assim, 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 né? Na minha época, existia, falando de época, algum tempinho atrás, assim, alguns dias atrás, existia um caderninho, né? Outra Matusalém, igual o Jaime, né, Sônia? É Matusalém também. Conta aí pra gente, confessa. Não, confesso, alguns dias atrás. Então, você escrevia lá, vinha aquele questionário, né? O que você vai ser quando crescer? Eu quero ser uma advogada. Qual país você quer conhecer? Eu quero conhecer a França. Lá já tinha um fanfic. Você já estava escrevendo uma história sua. Que você sonhava, que você desejava. Era uma história que eu estava desejando. Que era diferente da vida que você levava, né? Exatamente. E diferente da vida que eu levei até agora. Porque muitas coisas que eu escrevi na minha obra, eu mudei no meio do caminho. Eu só tenho as lembranças do que eu escrevi. Mas no meio do caminho eu mudei. Dá para contar só uma das que eu mudei? Posso falar? Pode falar. Dá tempo? Uma Conta história aí. escrita. Filhos, né? Quantos filhos você deseja ter? Eu sempre colocava 3. Não sei porquê, mas 3. Tive 2. Qual o nome dos seus filhos? Eu nunca escolhi nome de menino. Eu sempre escolhi nome de menina. Minha filha ia se chamar Kelly Cristina. Sempre, a vida toda. Casei e tive filha, Fabiola. Quer dizer, eu mudei algo da minha história, não? Mas o mais grave aí, né, Maria? Ela mesma escreveu a história dela, teria 3 filhos, ela mesma escolheu o nome, e no final ela própria fanficou a própria história, né? Modificando tudo. Teve 2 filhos. Isso é doideira, mulher! Pois é. Eu vivi isso. É um fanfic, não é? É uma fanfic. A minha história. Uma fanfic traidora. Só não virou um best-seller, mas é isso. Maria, a gente escuta muito isso, que a vida da gente dá um livro, né, Maria? Você já fanficou a sua história? Sua história de vida daria um livro, Maria? E como? E como daria um livro? Um livro triste ou um livro de mais alegria, mais conquistas? De muitas conquistas, alegrias e muita intensidade. A minha terapeuta, ela mandou eu podar as intensidades da minha vida. Porque eu sou assim, se você falar para mim que você está passando por um problema X, eu nado no teu problema, entendeu? Eu respiro ele. Então, eu tive que aprender, né, a não mergulhar tanto nas questões que me cercam, porque senão eu não ia respirar. Então, tudo que eu vivi intensamente.
Eu vivi de uma forma assim que, quando eu falo muito com os meus alunos, gente, eu levantava às 6 horas da manhã e dormia 1 hora durante mais de 10 anos. E aí eles falam, credo, por que a senhora fez isso? É porque eu escolhi. Eu queria viver aquilo, eu queria estudar, eu queria ir para a faculdade, eu queria pegar ônibus, eu queria voltar de madrugada para casa, eu queria trabalhar no outro dia. Então eu precisava disso para viver. Foi como eu pensei no começo? Não. A minha fanfic lá atrás, eu acho que era muito infantil. E eu sou uma pessoa muito assim, apesar das minhas intensidades, dos meus sentimentos, eu sou uma pessoa muito pé no chão. Assim, o que é possível ser feito? Eu aprendi que todo problema tem solução, viu, Rosângela? É verdade isso? Se não tem solução, não é problema. Não Real, é problema. faz sentido. E demorou para eu aprender isso. Ele falou assim, existem coisas que você pode mudar, então vai lá e muda. Existem outras que não. Deixa acontecer, nem tudo está nas suas mãos. Então, assim, para eu entender isso e parar de ficar achando que eu tinha que rapar do outro para mim, para poder ajudar, foi um tempo. Então, eu tive que fazer uma fanfic sobre mim, dizendo, Maria, aí eu tive que trabalhar você tem que ser diferente, você tem que mudar o rumo da sua história, senão daqui a pouco você não ajuda nenhum outro e nem faz para você, né? E aí, porque eu vivo com outro, eu não sei viver sozinha. Se você me pôr numa ilha, eu acho que eu morro em 2 dias. Eu gosto do outro, eu preciso desse encontro com o outro, entendeu? Eu gosto de gente, entendeu? Eu posso não gostar de barulho, mas de gente... Você traz para a gente uma realidade muito triste hoje em dia, porque a gente também observa entre os jovens, a sociedade atual e a família, que elas não estão mais gostando de gente. Eu vou num restaurante com um amigo, com a família, eu estou ali com o celular. Eu vou numa festa de família, de amigos, mas eu estou ali com o celular. Essa sociedade atual não está mais gostando de gente. E quando nós nos encontramos é para dar tiro, é para falar de política, é para discutir religião, dar briga. Agora eu parando para pensar olha a preciosidade do nosso encontro hoje. A gente está trazendo um pouco do passado e o que nós estamos enfrentando nos dias atuais. Como é doloroso, né? Eu acho que também aí é uma fanfic muito terrorista, como a gente fala de Nas, né? Uma escrita de terror e que a gente não está se dando conta. Na verdade, a gente consegue fazer a crítica, mas a gente não consegue perceber como isso já está dentro de nós, para além de nós, né? Já nos domina. Em vez de, a palavra diz que nós temos que ter domínio próprio, nós temos que dominar sobre todas as coisas, mas são as coisas que estão nos dominando. Ô, Sônia Maria, diga aqui para nós, rapidamente, se você pode estar nos dando essa resposta com relação a uma frase que eu quero colocar aqui, e que eu acho ela muito interessante porque ela fala sobre o universo, né? E não é só o universo material de planetas, a Terra, o solo que nós pisamos, mas o universo das coisas que vem acontecendo, que vem nos cegando. Então, essa palavra universo é muito gigantesca, mas eu quero que vocês abrilhante ela um pouco mais. Preste atenção na frase. O universo é, portanto, mais que um local imenso. Ele é tudo, engloba tudo que existe. Para muitos, infinito. Maria, para muitos, infinito. O que isso te lembra? Isso te reporta ao quê, Maria? O que passa na sua cabeça, esse universo de escrita, de sonhos, de tanta coisa na vida? Conta, Maria. Então, amigas e os nossos telespectadores, gente, todo mundo tem medo do finito, né? Daquilo que acaba. Então eu amo o infinito. E o que eu vejo, gente, olha, não é generalizando, viu? Mas eu vejo uma geração chegando aí que diz assim para mim, até na esquina, de lá para lá, não existe mais nada, não. Você acredita que tem essa lua lá?
Então, eles são muito céticos com o infinito. Então, eu acho que esse apagamento do infinito nas nossas histórias deixou as pessoas assim, muito. Eu não quero falar fraca, é uma outra palavra. Deixaram as pessoas muito abandonadas de si mesmas. Porque nós somos infinitos, né? Nós somos infinitos. Eu sou infinita. Quando eu penso assim, se eu tirar um dia e falar assim, Maria, você vai dar conta de falar de tudo que você tem dentro de você hoje? Tem que ser hoje, porque amanhã não dá tempo, mas capaz, gente, eu não vou falar nem um milésimo do que é preciso, não é? Que pensamento lindo, real. A gente tem muitos universos dentro de nós. Quando a pessoa fala assim para mim que o meu pai morreu, eu falei, não morre, ele não morreu. Ele acabou o homem Miguel, mas existe o pai Miguel que mora em mim, Que não é? lindo, Maria. E ele vai viver em mim, enquanto eu estiver aqui, ele vai viver na minha sobrinha, que é neta dele, e assim ele vai vivendo, porque essas memórias, esses universos, olha quantos universos eu tenho dentro de mim, Rosângela, 100 Que alunos, lindo. 200 alunos, e eles falam assim para mim, 2 semanas de aula, mas você já sabe meu nome? Eu falei, gente, se eu não souber o nome dos meus alunos, eu fico doente. E olha para você ver, tem dia que eu tenho dificuldade de lembrar coisas bobas, mas eu não consigo trabalhar com outros sem ver o universo dele, sem enxergar esse universo, entendeu? É muito importante, por isso eu acredito demais no infinito. Ele existe, para mim ele existe, ele está aí. E quanto mais experiência a gente tiver desse infinito, desses universos, dessa amplitude, desse imenso que existe para nós, mais felizes nós vamos ser, viu? Mais felizes, Amém. mais inteiros. Você escreve cada texto lindo, hein? Ah, Essa você é mulher esconde o generosa. jogo, você esconde o Ah, jogo, viu? eu acho que você fala lindamente e nos faz refletir, porque nós nos damos poucos valores, né? Nós temos muitos valores, mas a gente só consegue ver o pior do outro e o pior em nós, né? E quando a gente vê Exato. algo bom, a gente acaba elevando além daquilo que a gente pode carregar, né? Uhum. E o bom, ele é tão maravilhoso, gente, para que a gente destacar? Igual quando eu falo assim, quando eu abro a TV e eu não gosto mais de ver a TV em si, eu escolho os jornais que eu assisto, é porque tem jornal que prioriza só violência doméstica. Eu sei que existe, gente, eu sei, eu não sou alienada. O outro só prioriza doenças, o outro só prioriza corrupção. Sabe o que eu estou levando para o outro? Olha, nós vivemos num país porcaria. Olha, Exatamente. não é? A gente deve ser uma porcaria também. Vamos ser porcaria, gente? Quem é porcaria é feliz. Olha, para a pessoa só se dá bem. Não é? Cadê as coisas boas, gente? Por exemplo, uma senhora que teve câncer, não tinha o que comer. Você precisa ver que lindo o gesto, todo mundo se juntando, pagaram conta dela, arrumaram tratamento para ela. Isso ninguém fala. Porque parece Acontece que falar coisas lindas no Brasil e no mundo e pouquíssimo exatamente, falado, né? Fora exatamente. como você falou, né? Quando os jornais insistem em bater numa mesma tecla para fazer lavagem na mente das pessoas e as pessoas não se ligam. Que não é Não. normal um jornal falar 1000 vezes de manhã, à tarde, à noite, 1000 vezes. O jornal dura 45 minutos, são 45 minutos falando a mesma coisa, a mesma coisa. Só que não há uma intenção, uma má intenção por detrás disso, as pessoas não fazem nem questão Ó, de questionar, né? Ô, Sônia Molina, são muitos universos dentro de nós, muitos universos que nós. Batalhas, e também agora, como a Maria colocou pra gente, que a gente precisa aprender, né? De coisas lindas, belas, e que a gente precisa aplicar mais no olhar, na fala, no agir. Dessa frase, o que você deixa para nós, Sônia Molina? Que existe muito universo dentro da gente, né? Dentro de nós, né? Nós precisamos ter equilíbrio, né? Para poder separar os universos naquele devido momento, naquele, né? Por quê? A gente traz, a nossa geração é algo que trouxe um universo de criação diferente de 2, 3, 4, 5 universos que nós já passamos até hoje, ou mais até, né? Então, a gente vive num mundo de criação de universos,
Cada um está criando o seu universo, eu vejo dessa forma. Então, aqui dentro da minha casa, eu vivo o meu mundo, o mundo que eu construí com o meu esposo. Só que a gente tem os universos separados, né? Aonde tem o trabalho, que ele está criando um universo dele, eu o meu, famílias, né? Então, assim, eu consigo deixar ou ver da forma que dia após dia, ou melhor, um dia depois do outro, a gente construir um universo diferente e que seja sempre melhor do que aquele que nós já vivemos ontem. Passou, já foi. Vamos melhorar o de hoje. Amém, verdade. Nós podemos melhorar, nós somos capazes e depende de nós mesmos, né? Só depende de nós. Ô Maria, você que trabalha com os adolescentes, com os jovens, é possível ver nas atividades em sala de aula que eles apresentam um comportamento vicioso? Você consegue observar através de uma escrita, de um diálogo entre os amiguinhos, no momento em que você está ali aplicando uma atividade, mas aquilo não está acompanhando muito bem os seus propósitos, mas você vê ali a intenção, o comportamento vicioso, seja por série, por jogos, uma aflição do aluno. É possível observar uma mudança comportamental do aluno nas atividades, nas vivências em sala de aula, Maria? Olha, com certeza, viu? O professor que não faz isso é porque ele não quer. Ele está querendo distanciamento de gente. Nós não podemos, como educadores, como professores, nós não podemos fugir disso. Desse estar com o aluno, de estar junto dele, de observar ele. Igual eu percebi do menino lá com os barulhos de tirinho para o colega, igual eu percebo, às vezes, a menina que fala palavrão constantemente, é um vício, aí eu percebo que é vivência de família, lá na família fala muito isso. Mas aí eu tento falar para ela assim, não é porque o seu João catou uma pedra e comeu e disse que era sabão, que eu também vou dizer que é pão. Eu gosto de fazer eu amo você em sala de aula. Como eu queria ser sua aluna, Maria. Eu queria que os meus aluninhos passassem por suas mãos, Maria. Seria fantástico. Eu ia amar todos eles. Eu falo para eles, eu amo você. É tão bom falar eu amo você, gente. Eles ficam assim, a princípio fala assim, será que essa mulher está querendo falar para mim? Mas depois a gente se encontra sempre se esbarra. E é tão bom ver que aquilo que, às vezes, foi um milímetro. Eu falo que a régua da vida ela é muito extensa. E, às vezes, o que você fez foi muito pouco. Mas esse pouco tornou a vida do outro essencial. Igual o menino falou para mim assim, meu aluno, ele falou assim, olha, eu acho que eu não fui bem nessa atividade. Era um vício. Toda atividade que ele fazia, ele dizia que não tinha ido bem. Mas por que você pensa isso? Ele falou assim, porque a minha outra professora sempre falou que eu era fraca. Eu falei, você acreditou nela? Você não acha que está na hora de fazer uma história diferente para você? E se eu te disser que você não é fraco, você é um aluno maravilhoso, um ser humano fora de série porque você não é igual a ninguém, né? Senão a gente seríamos todos seriados, e aí a vida ia ficar chata, né? Aí, nós somos fora de série, ninguém aqui é sério, ninguém é cópia de ninguém. E tem sim os comportamentos viciosos, e a maior parte hoje nem é por série, viu, gente? É por causa de jogos eletrônicos. Eu tenho mais medo dos jogos do que das séries. Gente, olha quem entrou na nossa live, a Selma Campos, diretora escolar, chegou aqui para iluminar nossa bancada. Tudo bom, Selma? Boa tarde, está nos escutando? Nós não estamos ouvindo. A Selma caiu. Gente, está difícil, deve estar com problemas técnicos. Ô Maria, que coisa linda, né? Mas o relacionar-se com os adolescentes, entendermos pela tua fala que eles necessitam dessa relação, desse cuidado, desse carinho, desse diálogo, que está faltando dentro de casa, porque é muito mais fácil a gente brigar, gritar, chamar a atenção do que sentar para ter a conversa, e como esses jogos, infelizmente, estão contaminando e adoecendo os nossos jovens. Mas a doença é tanto, eu vejo dessa forma, mas os nossos profissionais também, juntamente com você, vai poder estar nos esclarecendo, é tanto esse vício que
está se perdendo o amor na família, está se perdendo o respeito, está se perdendo o controle pela vida, né, Maria? Como que você faz como professor? Sim, a gente entendeu o seu diálogo, mas assim, você conversou com um aluno, mas você percebe que, porque eu vejo isso na educação infantil, né? O aluno não teve cura. Às vezes é necessário o remédio, vai além de um professor. Mas você tem a facilidade para falar com a família aceita. Porque eu tenho dificuldade, às vezes, com algumas famílias, elas não aceitam. Às vezes o professor, ele também... Eles aceitam, Maria? Aceitam por conta da minha abordagem. Eu nunca falei para um pai, para uma mãe, que o filho dele era um diabrete, que o filho dele estava me dando trabalho. Primeira coisa que eu falo para ele é que eles são maravilhosos. Um pai fica encantado de ouvir falar que o filho dele é maravilhoso. Só que ele está apresentando um comportamento que está me preocupando. Não por minha causa, porque nunca me desrespeitou. Parabéns pela educação. Às vezes até a gente teve alguma treta. Mas eu deixo passar, gente. Eu não fico, sabe, levando tititi para diretor. Eu acho que o diretor tem mais o que fazer da vida. Eu resolvo dentro da minha sala, eu falo para eles, aqui nós vamos conversar. Nós não vamos sair daqui. Não precisa levar o problema do teu pai nem para tua mãe, a não ser que eu acho que seja necessário. Então, a minha conversa com o pai e com a mãe, eu tive isso no final do ano, porque a mãe nunca tinha conversado comigo, ela foi falar comigo, eu falei para ela, olha, eu queria falar sobre o seu filho, ele não vai ser mais meu aluno, mas eu estou tão preocupada com ele, sabe, porque ele é ótima pessoa, ele é mega inteligente, mas ele está desorientado e ele está com depressão. Aí ela falou para mim assim, eu posso te falar uma coisa? Ele tentou suicídio. Eu falei assim, então você quer um conselho meu de verdade? Ela falou, quero. Leva ele para um tratamento. Leva ele num psiquiatra. O caso dele é psiquiatria hoje. Não é mais o caso de um psicólogo. Psicólogo é depois. Olha, ele encontrou comigo esse dia, me deu um abraço, porque ele nunca ele chega perto, sabe? Sempre quando a gente percebe que alguém quer sempre te pegar e tal. Ele me deu um abraço e falou assim para mim, eu tô tão bem, a minha mãe me levou no médico, eu tô tomando remédio, agora eu vou tomar o remédio, não vou ficar sem o remédio. Então, essa é uma das abordagens, entendeu? A gente tem que saber, porque o pai também tá ferido, o pai também tá meio desbaratinado, porque pegou esse ECA, pegou essa lei que fala que o pai não pode. O pai ficou sem norte para educar o filho. Se antes era um norte desorientado, agora nem norte tem mais, não é? Então eu vejo os pais também perdidos, sabe? Eu não vou falar que a culpa é deles, nunca, porque o sistema, quando a gente fala o sistema, parece que é uma coisa, uma nuvem negra acima de nós, mas é a realidade. O sistema quer seres burros para ele dominar. Sim, exatamente. Entra, não é, Rosângela? Entra exatamente. O seu João hoje, amanhã o seu Antônio, mas eles vão continuar no sistema, não é? Gerenciando Sim. as nossas vidas. Eu acho você um encanto. Eu realmente eu vou refletir, porque eu sou um pouco mais dura, sabe? Eu costumo dizer que o sistema está aí, mas da mesma forma que uns lutam contra, todos deveriam lutar, né? Mas, infelizmente, o ser humano é diferente, a gente entende um pouquinho ali a realidade das mentes, mas nós deveríamos lutar um pouquinho mais, e aí nós temos, como você colocou, né? O que nos preocupa são os jogos, e sim, eu acho que tudo aquilo que sai do entretenimento se torna vício, é preocupante, e nos fere, né? Que é engraçado que as pessoas falam, mas a gente escuta muito isso nos grupos, mas isso daí é só uma ficção, isso é imaginário, isso penetra em nós, né? Então, o Jaime vai colocar um vídeo, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês me respondam sobre memórias de séries, memórias de tombos. Vamos ver se o Jaime está prestando atenção nessa conversa, e ele vai entrar com o nosso vídeo aí, hein, Jaime? Cadê o Jaime? Você ri, né, Maria? Eu ri, que eu tô pensando. Olha o Jaime, ainda começa o vídeo pelo fim. Você pode explicar isso para nós, Maria? Cadê o Jaime nessa... Põe o Jaime nessa bancada, que o Jaime vai ter que se explicar. Qual é o problema do Jaime? Que ele começou o vídeo
pelo fim. Eu não entendo, eu acho que o Jaime quer... Ô, Jaime, você está querendo que a gente... Você quer que a gente caia também aqui na nossa live? Essa é a sua intenção, derrubar nós, Jaime? Boa tarde. Eu tinha deixado o vídeo preparado para poder passar, e quando eu coloquei ele no ar, ele estava no final. Falha técnica, produção, tudo bem. Então tá bom, Jaime. Você perdoa ele, Sônia? Você perdoa ele, Maria? A gente perdoa, porque ele é muito legal, né, Jaime? Perdoar. Jaime é um amor. O interesse. Foi só para despertar a curiosidade. Que série será que ele mostrou, hein? Que série será que ele mostrou? Sei que a gente tem que agradecer a Patrícia Helena, esse vídeo de tombos, muitos tombos. E aí essa é a pergunta, Sônia Molina. Você já levou muitos tombos na vida? Ou muitos tombos assistindo séries, filmes, lendo livros, Sônia Molina? Bom, a música é do 007, né? Começando por 007, aí, 007. Não, agora pera lá, essa música é do 007, Maria? Não é? Eu quero saber o que vocês estão entendendo. Já olha aí, povo, elas não entendem nada de série, estão nos enganando. Peraí, ô Jaime, aparece aqui na bancada, Jaime. Quero ver se o Matusalém vai dizer que essa música é do 007. Cadê o Jaime? Que o Jaime nessas horas ele foge. Será que o Jaime... Pera lá, Jaime, eu quero você. Parece que me lembra Pantera. Meu Deus do céu. Não é possível que vocês não lembram dessa música. Cadê o Jaime? Será que o Jaime também não lembra? O Jaime sumiu, gente, ele tá com medo. Ele também não sabe responder. Jaime, de que série é essa música, Jaime? Parece que é 550. O quê? 550. E eu tô assistindo isso direto e não lembro da música. Eu também não sei de que... se alguém aí no chat lembra de que essa música, de que série é, por favor, anotem. Porque eu me recuso também a responder, porque vão me chamar de Matusalém. Estão me dizendo aqui que é da SWAT. SWAT. Pelo amor de Deus. Obrigado, Silene, muito obrigado. Viu? SWAT. A Silene é Matusalém. Ela está além do Jaime, da Sônia, da Maria. Como? Vocês não tiveram infância? Quem não assistiu SWAT não assistiu série nenhuma nessa vida. Olha o primeiro tombo de vocês. Pronto, ao vivo. Não, mas o pior que o SWAT está passando. Está passando. A SWAT... Só que eu não estou assistindo. Uma nova versão, né? Verdade. Nova versão. Sônia Molina, nada de desculpa. Essa é a canção clássica. Tanto os antigos quanto os novos que se apreciam aí em séries, em pesquisas, em cultura, sabe que essa música é clássica da SWAT. Parabéns a Silene. Eu nasci ontem. Esqueceram de avisar que eu nasci ontem. Mas a pessoa... A velha justificativa não é do meu tempo, não é do meu tempo. Ainda bem que a gente tem a internet hoje para derrubar tudo isso daí. Eu não vou nem mais fazer essa pergunta. Eu tô pulando essa pergunta porque esse foi o maior tombo da vida de vocês, ao ar, ao vivo, sem condição. Como trabalhar com os alunos? Jaime, coloca aquela foto que eu faço questão de mostrar da família Emanetti. Vamos ver se o Jaime traz aí essa foto dessa série maravilhosa. Não, essa não, Jaime. Jaime, essa não. Hoje o Jaime está querendo nos destruir. Não, Jaime. Essa é a verdadeira. Não, Jaime. Não, peraí. O Jaime está querendo que eu... Não. Hoje o Jaime está de piada com a gente. Não, Jaime. Ele está ficando com nós. Pode colocar outra. Não, Jaime. Jaime. Não é possível, Jaime, hoje. Vamos aguardar até o Jaime acertar. Jaime! Eu acho que o Jaime quis fazer um carinho. O Jaime quis fazer um carinho para a Maria, pondo todas as fotos da série. Maria, olha que absurdo. A série zerada. Essa é a medição de visualização. Ninguém assistindo. A série é um fracasso. A série está falida. Dói no coração, não dói, Maria? Dói, porque nós amamos essa série, vivemos essa série durante 2 anos. Eu falei para você que eu maratonei
a primeira temporada eu maratonei 2 vezes, a segunda eu assisti só uma, não quis rever, depois do que a gente ficou sabendo. Essa terceira eu nem vi. Só vi, assim, para não falar que eu não vi nenhum, eu vi o primeiro episódio para saber o que tinha acontecido realmente, mas depois não vi mais. Isso, gente, é muito triste. É triste. Zerar é triste. Não, você escreve uma obra que vira sucesso mundial, que se torna comentada em toda a rede social e, de repente, simplesmente ninguém assistindo. A série zera 1, 2, 3 vezes, assim, praticamente em seguida, na semana, zero. A pergunta que eu quero fazer para você, como trabalhar uma obra falida em sala de aula? É possível trabalhar uma obra falida em sala de aula? Isso existe? Você já fez esse tipo de trabalho com seus alunos? Porque a gente tem aí 2 lados, né? Nem tudo dá certo na vida. Como é isso, Maria? Então, de fazer de obra falida, não, mas a gente continuar alguma série que a gente queria saber o fim, como Caverna do Dragão. Inclusive, tem uma amiga, né, a Dani, ela fala que Emanete virou Caverna do Dragão. Virou Caverna do Dragão. Não tem sentido, não tem lógica o jeito que continuou. E eu fanficaria minha obra, uma obra falida, fazendo uma paródia, que eu acho que foi o que a Nas fez. A Nas resolveu fazer uma paródia da obra dela e falou assim, já que vai ser fracasso mesmo, acho que ela já sabia, porque já tinha história de 2 passadas, ela falou, vou destruir com gosto essa. E foi o que ela fez. Gente, eu tenho que dar os parabéns para ela. Ela conseguiu fazer uma paródia mal feita, esquisita, que não tem sentido. Não tem porquê daquilo. Não, você vê uma obra zerar. Sônia Molina, você já viu isso nesse seu curto período de vida, de tempo, porque você nasceu ontem? Você já acompanhou uma novela, uma série, um filme que começou bem? Acho que você não teve tempo para isso, não, mas conta aí a sua experiência e que, de repente, acabou mal, muito mal, zeradinha. A gente tem uma novela agora brasileira, porque nós temos que falar da nossa arte. O Brasil sempre foi exemplos, né? Não importa a qualidade da novela, que não é isso que a gente está discutindo nesse momento agora, né? Mas o Brasil sempre exportou, sempre vendeu, enfim. Só que já começou uma novela aí zerada praticamente, né? E ela começou mal e está terminando mal. Até aí, tudo bem, começou mal e está terminando mal. Mas começar bem e terminar mal, Sônia, você tem experiência? Você pode passar para nós? Então, é que eu me recordo, assim, até recente, que eu achei que foi um desperdício. Essa que você está falando, inclusive, é da autora, né? Ela mesmo está meio, assim, complicado para o lado dela, né? A expectativa era muito grande e a novela está um fracasso. Porque era uma das nossas melhores escritoras e foi um fracasso. A escrita está péssima. Eu lembro de uma novela, Amor de Mãe. Na minha visão, começou uma trama muito boa, né? De um filho sequestrado e tal. Um nome lindo, perfeito, né? Amor de Mãe, até o nome era fantástico. Mas inclusive tem, né? É um texto bíblico, na verdade, que diz, né? Resumindo, eu não lembro o bicho, qual que era o bicho, mas não, era um filho mesmo. Eu vou dar para ela, vou matar o filho e vamos ver realmente quem é a mãe. A mãe verdadeira falou: não mata, deixa com a outra porque eu quero que ele viva, né? Agora, nessa novela, devido à pandemia, acredito, e que foi isso que aconteceu, perdeu o enredo, perdeu o foco, compactaram a novela, diminuíram, quer dizer, ficou uma coisa com começo, porém não teve nem meio e nem fim. Dentro muito do triste. que ela foi composta. Então, na nossa atualidade, eu acredito que eu vivi, sim, essa novela Amor de Mãe. E bem colocado aí a pandemia, que trouxe tristezas e dores na vida de muitas famílias, mas que enriqueceu muitas pessoas, né, Maria? O Fique em Casa, né, Sônia? Muitas pessoas enriqueceram à custa da dor, do sofrimento, do isolamento, e a gente deixou o nosso protesto, porque é indigno. As más intenções humanas, a Maria fala tão linda do amor humano, da criação, da formação, do universo humano, mas quando a gente visualiza essas crises humanas. Ai, Maria, como é difícil a gente se manter, né, no caminho do bem, no caminho da paz, do Senhor, do amor, do perdão, é difícil, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês.
A gente vai assistindo séries, filmes. Hoje em dia tem muita coisa ruim, muita porcaria, mas também tem muitas coisas boas, né? Frases, por exemplo. Eu amo frases. E que serve como ensinamento, como reflexões para a vida da gente. Sônia, tem alguma frase de série que ultrapassou tempos, épocas, que você trouxe para você? Ou mesmo que seja recente? Eu vou citar duas. Vou precisar de tempo para duas. Uma, me marcou profundamente, motivos, razões às quais talvez eu nem consiga responder, mas é algo que me toca muito o significado do momento. É do filme E.T. A hora que ele vê o telefone, ele aponta o dedinho dele que brilha, né? E fala, telefone, minha casa. Quer dizer, ele estava sentindo falta daquilo que completava ele, a casa, a família dele, como um extraterrestre, né? Então, isso é algo que eu às vezes até brinco, eu aponto meu dedo mesmo, quando eu estou com saudade da minha casa, eu aponto o dedinho assim e falo, né? Minha casa. Então, eu carrego isso comigo. E uma que eu acho que é o que a gente vive hoje. Infelizmente, é o que se vive hoje em séries, né? Ela foi falada numa série, eu não vou saber lembrar qual agora, porque eu nem dei muita atenção, mas me tocou a frase em si. Eu até fui buscar para ter a certeza do que eu ia falar. Sem equilíbrio, a diversão, sem sair de casa na pandemia, pode afetar a rotina, prejudicar os relacionamentos e trazer sintomas de depressão. Eu acho que isso é muito forte. E é o que a gente vive nesse momento, quando nós tratamos desse assunto de séries. É isso. Ou seja, quando a gente assiste uma série como entretenimento, a gente consegue tirar, inclusive, lições maravilhosas, né, Maria? Com certeza. Qual frase você traz para nós, Maria? Eu vou ser debochada, Rosângela. Santa paciência, Batman. Santa paciência, Batman, perfeito. Porque, assim, do mesmo jeito que a gente ama esse humano, né, que é torto, que hoje está demente, amiga. Eu estou passando por isso na minha família, descobrimos a minha mãezinha com uma demência, não é? E que a gente corre o risco, o médico falou que a gente corre o risco de ter também, não é? E essas demências todas, a gente tem que amar esse ser humano, que enquanto é doente a gente precisa cuidar, santa paciência. A gente precisa dessa santa paciência para a gente cuidar sempre, para a gente não perder o foco, para a gente não perder a linha da delicadeza, porque a gente perde, e aí o que acontece? Aí vai pro extremo, né? Vamos para o extremo do vazio, ou da guerra, e aí a gente fica para o grupo aí também, né? Uma frase fantástica, porque às vezes por causa de uma série nós entramos em atritos e alguns são gostosos porque a gente vai brincando também, né? Ironizando a situação, mas outras levam muito a sério, né? E vem palavras de ofensas, de agressividade, porque também já mostra uma situação não tão boa no ser humano, né? Você deixou uma dica maravilhosa para nós, santa paciência, Batman. E aí a gente vai ali, né, para alguns personagens da nossa infância. Quem poderá me ajudar? Isso, quem poderá nos defender? Quem também, poderá nos defender? Exatamente. É óbvio que existem frases também perfeitas, maravilhosas, mas que não pegaram tanto, né? Crianças, jovens e adultos, e que fazem tão parte da nossa realidade, tão parte da nossa vida. Tem um áudio que o Jaime gostaria de colocar para nós. Jaime, por favor, Jaime, se você puder colocar esse áudio, nós vamos agradecer que nós estamos chegando no finalzinho da nossa live, que eu vou querer muito agradecer, passa muito rápido. Cadê o Jaime, gente? O Jaime tomando café. Ele larga nós aqui e vai comer. Por causa de assistir alguma programação, não. Eu só um específico, mas a gente já era maiorzinha, que eu lembro que assim, eram séries bem antigas mesmo, né? Que passava, que era aquela de Neogênio, A Feiticeira, e aí tinha a Terra dos Gigantes,
e aquela outra que era do Dr. Smith lá, que é Perdidos no Tempo, acho que era o nome, né? Aí eu lembro que tinha essas aí, dessas aí é que eu não gostava muito de assistir, eu não tinha paciência de assistir, era esses Perdidos no Espaço, no Tempo, sei lá, que era do Dr. Smith, que tinha um robozinho. E a Sônia adorava assistir esse daí. Então eu lembro que às vezes, na hora que acabava aqueles que eu gostava, eu queria mudar, e aí a gente meio que discutia porque ela queria assistir e eu não tinha paciência de ficar assistindo esse daí, essa série, né? Porque pra mim era muito cansativa, era muito enjoativa e não tinha... Assim, o conteúdo não me agradava. Basicamente é essa, né? Não lembro de outras séries que a gente assistia, não. Aí depois, já na fase já de adolescência, porque aí eu já trabalhava, a gente já tinha na casa da mãe uma televisãozinha, né? Que era velhinha, mas preto e branco, mas tínhamos. Mas aí, assim, o problema já não era também, porque nessa época já a Sônia, acho que já até era casada, era casada. Então, na realidade, assim, era eu e a Selma que a gente às vezes ficava chateada porque passava uma série, na época, que chamava Chips, que era 2 motoqueiros, né? E aí era o Eric e o John. E eu e a Selma, a gente adorava assistir. A Selma era apaixonada pelo Eric e eu, para contrariar, era apaixonada pelo John. Só que a gente nunca conseguia assistir, porque passava dia de domingo e era bem no horário da programação do pai, à noite, finalzinho da tarde, assim, começo da noite. Então, às vezes eu chegava em casa no domingo, assim, que eu queria assistir, chegava lá, corria na sala, quando eu ia ver o pai, estava sentado lá em frente à televisão. E aí com ele não tinha acordo, né? Porque ele não deixava assistir de jeito nenhum. Então, quando eu ou a Selma, a gente conseguia chegar primeiro que o pai, pelo menos isso ele tinha de bom, né? Quando ele via que a gente estava lá assistindo, ele passava direto e acabava não ficando na sala. E eram os dias que a gente conseguia assistir. Mas como era difícil, normalmente era ele que chegava primeiro na TV, eu e a Selma, a gente ficava lá, triste por não conseguir assistir essa série que a gente amava. Deus. São essas duas que eu lembro. Oh, meu Deus, que coisa mais... Ah, está emocionada, né? Olha só, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Primeiro, Jaime, que coisa linda. O Jaime é um talento, por isso que todo mundo se apaixona pelo Jaime. Que declaração linda, né? Que a gente pode fazer a comparação com a família do passado, a sociedade de antigamente e hoje em dia. Uma televisão, todos tinham que assistir juntos. O pai é que mandava na programação, mas também o pai respeitava quando o filho chegava primeiro. Olha quanta riqueza, quantas vivências, um universo nessas memórias tão linda, que é impossível de não nos levar para o passado também, que eu embarquei, né? Sônia, Selma, Silene, as irmãs S. Conta a história, hein? Eu ia falar exatamente isso. A minha segunda S não conseguiu entrar, que é a Selma, infelizmente, porque tinha muita coisa para enriquecer essa live. E minha terceira S que fez essa declaração que realmente algo do passado que nós vivemos, né? Ela lembrou da série, aonde eu lembro dela, que era o Speed Race também, né? Nossa, era briga em casa, porque ela queria assistir esse tal de Speed Race. E hoje se passa, ela não perde até hoje, como eu não perco também as minhas séries, né? Ela ainda esqueceu de colocar Terra de Gigante. Gente, se for falar, eram várias, na verdade, porque isso já vem desde lá de trás, né? Então, séries fanfics, aquela coisa desde 1960 e dizem que até antes disso já existia. Então, nós convivemos isso. Agora, como eu nasci ontem, então eu não posso me emocionar muito, mas a educação dentro da minha casa foi exatamente essa. Meu pai assistia, que no domingo tinha os Trapalhões, então não que nós não gostássemos, mas nós ficávamos contrariadas, porque nós queríamos também ter a opção de poder assistir. Mas ele falava, não, vamos assistir, e é o que nós assistíamos. E hoje em dia a gente sabe que também está diferente, né? Acaba sendo que meio... Ou cada um está num lugar, ou o pai acaba cedendo para que o filho assista aquilo, ou use uma TV para jogos, né? Jogos de computador lá, que acaba a criança jogando e o pai acaba ficando assistindo no seu celular, a mãe
é a vida de hoje, né? É o que está se vivendo. Por que Mas me será que o pai... emocionei, obrigado. Por que será que o pai cede tanto, hein, Maria? Por que será que os pais de hoje cedem tanto para os seus filhos? Olha, eu acho que eu tenho essa resposta porque eu tenho um irmão que falou para mim que ia dar para os filhos dele tudo que ele não tinha tido. Ou seja, liberdade de fazer o que ele quisesse, que ele achava assim, ele lembra. Eu nunca achei isso uma experiência ruim. Então, você vê como é que as histórias batem das pessoas diferentes, depende Sim. do que está dentro do outro, do universo dele. Eu nunca achei ruim o meu pai querer assistir alguma coisa e eu querer assistir outra. Então, eu sempre fui mais assim, deixa ele ver. Agora que ele está em casa, ele trabalhou a semana toda, né? Eu posso assistir outra coisa, outra hora, me divertir com outra coisa, né? O meu irmão já pensava que era quase que uma afronta, né? Por que não deixou ele assistir, que ele ia dar para os filhos dele, que ele não teve. Aí eu ainda brinquei com ele, disse assim, o que você não teve? Um pai presente, que te contava histórias na beira do fogão a lenha, um pai que preferiu sempre conversar do que te dar um tapa, um pai que sempre foi dentro do limite dele, pai. Ele foi pai o tempo todo. Ele nunca teve essa de migão, vamos, migão, jogar bola comigo. Ele falava que a gente tinha que saber separar. Um pai, ele é amigo do filho, sim, mas depois que o filho se torna pai, que aí eles vão conversar de igual para igual, né? Então, Que assim, coisa linda, Maria. Os pais acham, né, que vão dar para os filhos aquilo que eles não tiveram. E estão se perdendo. Porque mal sabem eles a riqueza, né? A riqueza que nós recebemos dos nossos pais. Moral, princípio, ética, boas maneiras, o respeito ao próximo, esperar o tempo, paciência. Isso. Nós não temos tanta paciência que ninguém tem. Santa né? paciência. E aí, para a gente terminar nossa live e fazer nossas considerações finais, eu queria duas coisinhas. A primeira, Sônia, a Silene deixou claro aí as brigas por causa de séries de televisão. Não eram muitas, mas existiram. Existiu para você também isso, Maria? Você falou com o seu pai que você respeitava, mas entre você e seus irmãos, tinha essa competição de quem chegasse primeiro? Qual programa? Você tá rindo, né, Maria? Tem tesouro aí para contar para nós. Oh, meu Deus, essas brigas são muito boas. As brigas lá eram assim, os meninos contra as meninas. Ah, meu Deus. Como é que é na sua casa? São mais homens ou mais mulheres? Mais homens, mas nós mulheres lá somos persistentes. Sempre fomos. Verdade. Mulher é tudo de bom. Os meninos queriam assistir Jaspion, nós não gostávamos daquilo. Ah, não, nós queremos ver outra coisa, nós queremos ver coisa divertida, alegre, esse negócio de robôs bobos lutando aí. Não quer isso, não. Quer ver os Flintstones, nós queremos ver os... Nossa, eles queriam morrer. Os Smurfs, deixa eu ver os Smurfs. Quem que ganhava nessa batalha aí? Quem que ganhava nessa luta? Éramos nós, mulheres. Ah, perfeito. Mulher é tudo de bom. Com jeitinho feminino, a gente conquista esse universo, né? Esse universo masculino, essas mentes todas. Ô, Sônia, conta pra gente, assim, se dessas histórias da sua vida, de tudo que você recordou, das memórias todas, que às vezes vai passando nesse momento de bate-papo. Se você escreveu versos, poemas, rimas, se você teve ali o seu diário, onde você se desabafava das suas dores, se você tem histórias para contar, mas que ao invés de publicar um livro, você preferiu engavetar. Tá guardadinho as 7 chaves, sejam dores, sejam alegrias, sejam sonhos. Estão engavetados? Ah, sim, engavetei muitas. Engavetei muitas letras de música, engavetei muitos poemas. Eu digo que eu venho de uma família de poetas e poetisas. Eu venho dessa família. É incrível, mas tias, primos, irmãos que têm esse dom de escrever. A arte, né? Porque além de ser um dom, né, que Deus dá, é a arte, porque principalmente quando você não se estuda para escrever, né? Então eu fiz muitas rimas e versos. Faço hoje. Eu só não ponho no papel, mas eu ainda tenho, eu carrego esse pouquinho assim da família, do sangue, de não pôr no papel.
Eu tenho na minha memória que nós crescemos muito ouvindo minha mãe cantar. Minha mãe, tudo que ela fazia na vida, hoje ela não canta, ela assovia. Ela assovia o tempo todo quando ela está lidando. Mas a gente cresceu ouvindo minha mãe fazer as cantorias dela. Ela ia para um tanque esfregar, né? Porque não tinha máquina de lavar, então ela esfregava a roupa, ela estava cantando uma música lá do Aguinaldo Timóteo. Ela ia lavar uma louça, ela cantava Angela Maria. Ela tinha um repertório, né, de músicas. E acredito que nós trouxemos muito isso. Então, eu, às vezes, me pego cantando músicas, até músicas que minha mãe cantava mesmo. E, às vezes, eu estou criando. Em cima daquela melodia, eu coloco uma letra. Só que eu nunca coloquei num papel. Então, Tá tudo engavetado, tudo na sua alma. Exatamente, tudo na minha alma. É bem isso mesmo. Tudo na E você, Maria? Vai trazer nas próximas lives artes para nós, Maria? Eu já escrevi, sim, mas quando eu escrevi, eu publiquei para os alunos. Eram textos curtos das memórias de infância, uma forma de incentivar, quando eu comecei a lecionar, uma forma de incentivar eles a escreverem. E eu parei, né, que depois eles fizeram uma série de textos que o menino rendeu. Acho que eu consegui mais de 500 produções de textos deles. Foi tão bom, foi um projeto tão bacana. Isso, as fanfics. E eu vou te falar assim que eu nunca escrevi. Escrevia projetos, eu escrevo, se precisar de mim, monta um projeto para mim amanhã, eu monto. Mas assim, de escrever como literatura em si, não. Escrevi poemas também, mas também não nesse sentido de publicar fazia para as aulas, entendeu? Eu sempre fui muito mais de apreciar, entendeu? De ler, eu sou devoradora de textos, entendeu? Tenho até medo de livro chegar perto de mim, porque ele entra em mim, é difícil eu sair dele. Então, eu sou mais eu sou mais passiva na arte, nesse sentido, né? De apreciar, de amar. Eu falo muito que a arte foi o meio que o homem encontrou de se aproximar de Deus, porque é o momento que ele diz, eu crio. Lembrando que o nosso Deus é o artista perfeito, né? Da criação perfeita. Maravilhoso. E assim nós terminamos o nosso encontro de hoje, querendo agradecer a vocês duas. Infelizmente não foi possível para a Selma entrar, como disse a Sônia, teria muitas riquezas, muitas coisas boas para nos acrescentar, mas a presença de vocês, um luxo para a nossa bancada. Gratidão pelas aqui conosco, que o domingo de vocês, a semana seja maravilhoso, e um abraço a todos. Obrigado, gente. Beijo. Tchau.